Boa tarde. Essa aula tem o objetivo de maneira muito prática orientar como que gostaríamos que as fichas de notificação sejam preenchidas, tá certo? Então é imprescindível a gente preencher a maioria dos campos fornecidos. Então, data da notificação. Então é o dia atual que a gente pegou essa ficha para ser preenchida, tá? A gente pode preencher no nosso serviço, tanto se conseguir editar a ficha e preencher lá no próprio computador, quanto imprimir apenas uma via, tá? E deixar registrada na pasta do paciente. Então vamos lá. A data da notificação é o dia que eu comecei a preencher essa ficha. É necessário que a gente preencha Minas Gerais, Belo Horizonte, e a unidade de saúde pode ser HJ23, tá certo? Hospital 23. A data do atendimento, que é a data então do dia que o paciente chega para a gente, o nome completo do paciente com a data de nascimento. Essas informações todas a gente consegue pegar no cabeçalho do prontuário do paciente. Mas o atual prontuário que a gente usa aqui no Hospital João 23, nós estamos falando em maio de 2026, é o SIG, que a FEMIG atualmente usa, em breve será o TASI. Mas o SIG, se eu coloco lá no CID do meu paciente W55, e não coloco residência, ambiente externo, trabalho, ou W54, eu consigo gerar uma folha de Sinan. E aí esta parte do número 1 ao número 30 já estará preenchida pelo próprio sistema. Então tem que ficar atenta para o CID que eu vou jogar lá no prontuário SIG do paciente. Mas por acaso não gerou Sinan, então eu tenho que preencher todos esses dados, tá certo? Então a data da notificação, o estado, o município, a unidade João 23, a data de atendimento, que é a data que o paciente procurou o seu serviço, o nome completo do paciente, a data de nascimento, tá? Se preencheu o campo 9, não precisa preencher o campo 10, tá? O sexo do paciente, a situação 12, 13, 14, se souber, tá? Cartão do SUS, se tiver, nome da mãe é imprescindível, tá? E o endereço que o paciente ofereceu na admissão, que está lá na sua ficha, também é imprescindível. Assim como zona, tá? Então 29 também deve ser preenchido. Se a gente souber, a gente vai colocar a ocupação do paciente, tá? Tipo de exposição. Contato indireto é quando, por exemplo, eu tive contato com a saliva e a excreção do morcego. Aí eu vou colocar aqui 1, tá? E vou colocar não, ou seja, o número 2, para as outras opções. Mas pode ser que o número 1 seja 1 em arranhadura e 1 em mordedura, por exemplo, tá? Então, preencher com 1 o contato que for positivo. Localização, em qual parte do corpo que foi esse contato. Isso é importante para quem conhece o protocolo de profilaxia antirrábica, sabe que é muito diferente um contato com mucosa, é diferente de um contato com o membro superior ou com o tronco, né? Um contato com as mãos, pés, cabeça, pescoço, que a gente considera como contato grave porque é uma região muito inervada, é diferente com contato, por exemplo, na coxa do paciente, tá? Então, para profilaxia, indicação de profilaxia, é importante a gente preencher o campo 33. Ferimento, único ou múltiplo? Foi uma única mordida ou eu tenho várias mordidas pelo corpo? Mas pode ser sem ser ferimento. Número 3, por exemplo, é quando o morcego ele encosta na sua pele. Pele esta que pode ser íntegra. Então,
no protocolo atual, estamos falando então maio de 2026, no protocolo atual do Ministério da Saúde, basta encostar no morcego, mesmo que sua pele esteja íntegra, sem ferimento, que isso já é indicação de profilaxia, tá? Então isso é importante. Tipo de ferimento, profundo ou superficial? O que é ferimento superficial? É aquele ferimento que não sangrou. Pode ter sido até uma mordida, pode ter sido uma arranhadura, mas ela não sangrou, ela é superficial. E o profundo? Pode ter sido um dentinho único que entrou ali, mas se naquele momento do acidente aquilo sangrou, isso é profundo, tá? Lembrando que são dados colhidos no Ministério da Saúde. Data de exposição é o data do acidente, data da mordida, data da arranhadura, data com contato de secreção, beleza? Tem antecedente de tratamento antirrábico? O que a gente considera tratamento antirrábico? Aquele profissional de saúde, por exemplo, o veterinário, que antes mesmo de se expor, ele já tomou doses de vacina com o intuito de produzir anticorpo. Então, se esse paciente chega para você e fala assim, ah, não, eu sou veterinário, mas quando eu estava ali na minha residência, eu já tomei pelo menos umas vacinas. Antigamente até pedia para fazer, colher anticorpo para ver se tinha, né, uma titulação positiva, já tinha anticorpo, né, presente. Então, quer dizer, ele fez uma profilaxia pré-exposição. Ou então é aquele paciente que chega para você e fala assim, não, mas eu já fui mordido antes por um mamífero, eu já tive que tomar vacina antes. Então, atualmente, na nota mais atual que tem, estamos falando em 2026, na nota mais atual que tem, aquele paciente que tomou 2 doses de vacina, ele tem anticorpo. Então, a gente considera que esse paciente já tem um antecedente pós-exposição, entendeu? Já tem as vacinas pregressas. Mas só tem anticorpo aquele que já tomou 2 doses de vacina nos dias 0 e 3. Não adianta eu ter tomado uma vacina em 2010 e uma vacina em 2015. Ah, sim, eu tenho 2 doses de vacina, mas elas não estavam condizentes com o protocolo. Então, esse paciente não é considerado que ele já tem um anticorpo, beleza? É importante também, se o paciente tomou essa profilaxia antirrábica recente, se isso foi nos últimos 90 dias ou se isso tem mais de 90 dias. Porque se foi nos últimos 90 dias, ele tomou pelo menos 2 doses da vacina, isso significa que ele está protegido. Se ele tomou certinho, mas já tem mais de 90 dias, significa que ele vai precisar tomar pelo menos mais 2 doses de vacina, tá certo? Como se fosse um reforço. Aqui é para você registrar. Se você já tem essa profilaxia, esse tratamento antirrábico, esse antecedente, né? Se você preencheu sim no campo 37, quantas doses você recebeu? Porque é aquilo que eu falei. Eu preciso de pelo menos 2 atualmente para considerar que eu sou que eu tenho anticorpo. Campo 40, a gente vai colocar aqui o número da espécie agressora, tá? Campo 41. É um animal que tá sadio ou não? Ele tá com comportamento estranho, não consegue deglutir saliva, não consegue alimentar, está com alterações neurológicas, né? Número 2. Número 3 é aquele animal que eu sei que está com o vírus da raiva. E número 4 é aquele animal que eu não, ou ele está morto, ou eu não consigo acompanhar a saúde dele. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3 ou 4. E número 42. Esse número 42, ele só será preenchido se eu estou falando, se eu considerei que o número 40 é cão ou gato. Por quê? Qual que é o único animal que a gente sabe como que o vírus da raiva se comporta? Cão e gato. E eu sei que se esse animal estiver doente, é porque ele está na fase de transmissão do vírus. E eu sei
que se eu consigo observar esse animal por 10 dias a contar do dia que ele me mordeu, o cão e o gato, e ele está sadio, ele não está com comportamento suspeito, ele não está doente, e eu consigo observá-lo, ele continua ali onde ele sempre morou, então sim, ele é passível de observação. Ah, mas eu tenho uma égua de estimação, ela está aqui no meu quintal. Ela é observável? Não. Égua a gente não considera observável. Eu falei égua, mas é qualquer coisa que não seja cão ou gato, tá? Por quê? Porque aí a gente não consegue garantir que, mesmo sem apresentar sintomas, ela não está na fase de transmissão do vírus, beleza? Número 43. Qual vai ser a conduta tomada para esse paciente baseada em tudo aquilo que eu já colhi de informação aqui em cima? Número 1. Pré-exposição. É um paciente que trabalha com isso. Ele tem indicação de fazer essas 3 doses de vacina como profilaxia antes mesmo que ele seja exposto ao vírus? Número 2, é um paciente que dispensa tratamento. Por quê? Por exemplo, o mamífero era um rato de esgoto. Rato de esgoto não transmite raiva. Ah, o mamífero é um coelho. Coelho não transmite raiva. A não ser que seja silvestre, uma lebre, né? Mas pode ser que seja um mamífero que não preenche critério para profilaxia antirrábica. Ou, vou colocar aqui, número 3. Quem é número 3? Ah, é o gato do meu vizinho. Ele tá lá. É o cachorro da igreja. Eu vejo esse cachorro todo dia e eu consigo observá-lo nos próximos 10 dias. Então, a conduta para esse paciente é número 3. Observa-se o animal. 4. Observação mais vacina. Eu vou pedir desculpa aqui. O que eu acho que é esse número 4? É que há alguns anos, o animal observável, cão e gato, a gente iniciava o esquema de vacina D0 e D3 e a gente observava o animal. Se o animal continuasse sadio, eu não precisaria fazer mais nada. Se o animal perdesse esse segmento, fugisse, morresse, se tornasse com comportamento suspeito ou adoecido, aí eu completava as 4 doses de vacina e fazia o soro. Então, eu acho que esse item 4 significa observação do animal mais 2 doses de vacina, que não contempla o atual protocolo do Ministério da Saúde mais. Hoje, se o animal é cão ou gato e é observável, não precisa de tomar dose de vacina, tá? Posso estar errada, tá bom? Mas eu acho que é isso. Número 5, vacina. Vacina é para aquele ferimento que foi superficial, por isso que é importante eu colocar aqui, ou seja, ele não sangrou e foi um lugar que não é muito inervado, ou seja, no tronco, nos membros superiores, nos membros inferiores. Esse paciente, ele tem indicação de tomar apenas 4 doses de vacina. Ele não tem indicação de tomar soro. Quem é que é o 6 que toma soro e vacina? É ou um ferimento profundo que sangrou em qualquer parte do corpo, ou, por exemplo, um ferimento que não sangrou, foi uma coisiquinha de nada, não sangrou, superficial, porém foi mucosa, cabeça ou pescoço, mãos ou pés, que são considerados lugares muito inervados. Então, esse paciente recebe a profilaxia completa, número 6. 7. Esquema de reexposição. Quem é que é o paciente apto para reexposição? É aquele paciente que já tinha antecedente de tratamento antirrábico, que tinha recebido pelo menos 2 doses de vacina nos dias D0 e D3, né? E que tinha mais de 90 dias. Então, agora esse paciente, esquema de reexposição, apenas 2 doses de vacina no deltoide, no D0 e no D3, não recebe soro, beleza? Então, quem está com o protocolo do Ministério da Saúde afiadinho, consegue preencher tudo aqui e com essas informações definir o tratamento. Beleza. Vacina. Vacina é aplicada
é descentralizada. Vacina é no centro de saúde. Então, nossos pacientes, a gente aqui no João 23, a gente só vai aplicar vacina no paciente que está internado. Ele internou, por exemplo, porque a cirurgia segurou esse paciente porque teve que fazer um enxerto, porque a infecção da mordida foi muito grande, enfim. Mas vacina, via de regra, ela é feita no centro de saúde nos dias de semana e feita no CRI, sábados, domingos e feriados. Então, nós não vamos preencher isso aqui, vai ficar em branco. Então, nós profissionais do Ceatox Minas Gerais, João 23, pula para o número 53. Há indicação de soro antirrábico? Sim, pois foi uma mordida considerada grave. Há indicação de soro antirrábico? Não, pois foi um rato urbano. Ou não, pois esse paciente já tinha profilaxia pregressa, agora só precisa tomar 2 doses de vacina, reforço, tá? Então, você vai escrever aqui qual que é a indicação do seu paciente. Se houve indicação de soro antirrábico, nós vamos colocar aqui qual que é o peso do paciente e a quantidade de soro aplicada. E se a gente usou o soro heterólogo, atualmente no nosso serviço, conhecemos o soro heterólogo produzido no Butantan, conhecemos o soro heterólogo produzido na Índia. Ou foi homólogo? Atualmente no nosso serviço, conhecemos o soro homólogo produzido em Israel, do laboratório Kamada, tá? A infiltração foi no local do ferimento? É isso que a gente quer. A gente quer fazer a infiltração no local do ferimento, porque é ali que está a saliva do animal e o potencial contato com o vírus, tá? E a gente conseguiu colocar a dose total. Qual que é a dose total? Se eu falo de soro heterólogo, eu falo de 40 unidades por quilo. Se eu falo de soro homólogo, eu falo de 20 unidades por quilo. Consegui infiltrar isso tudo no dedo? É claro que não, no dedo não cabe muita coisa. Cuidado na hora de infiltrar no dedo. Consegui infiltrar isso tudo no abdômen? Consegui, no abdômen cabe quase tudo. Mas então vai depender do tanto eu conseguir infiltrar, eu vou colocar aqui ou 1 ou 2, tá? Laboratório que eu usei, a gente vai colocar aqui qual que é o laboratório. Lembrando que se for o homólogo que tem no nosso serviço, nós vamos escrever aqui Kamada. Lembrando, se for o heterólogo que tem no nosso serviço, nós vamos escrever aqui VINS, que é o nome do laboratório de Israel. Número da partida, no box 58, significa o quê? Significa o lote, tá? O lote daquele soro que eu apliquei. Bom, se for um soro heterólogo, esse paciente fica 2 horas de observação conosco, justamente para saber se aqui vai ser 1 ou 2, se ele vai ter ou não efeito adverso ao soro. Lembrando que o efeito adverso nas primeiras 2 horas pode ser uma reação de hipersensibilidade, uma vez que o soro ele é produzido em outra espécie, cavalo. É imprescindível colocar a data de encerramento, que é o dia que esse paciente recebeu a sua alta. E é imprescindível eu assinar, eu colocar minha função, é acadêmico, é médico, e Belo Horizonte e Hospital João 23. Ao encerrar essa ficha é encerrada quando o paciente tiver alta. Colocar essa ficha dentro da pasta de alta, que está em cima da mesa do serviço. Ah, mas eu só comecei a preencher, esse paciente não recebeu a alta ainda. Então, coloca dentro da pasta a completar e avisa o colega, para quem você está passando o caso, que falta finalizar o Datatox desse paciente. Compreendido? Então, agradeço a atenção de todos e espero fichas bem preenchidas. É imprescindível a correta notificação, porque se a gente notifica bem, a gente mostra qual que é o serviço e qual que é a demanda para soro antirrábico para o João 23.